Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais fascinantes da ecologia. Basicamente, como a vida se organiza. De um lado, a gente tem uma ideia de ordem, de especialização. Do outro, uma ideia de puro acaso, de sorte. É nicho contra neutralidade. Bora investigar isso. Para a gente começar, vamos direto para o coração do problema. O nosso planeta é lotado. E não tô falando só de gente. Pensa, por exemplo, numa floresta tropical. Num pedacinho de terra, tipo 1 hectare, você pode ter centenas de espécies de árvores, milhares de espécies de insetos e um número incontável de outras formas de vida. Todas ali dividindo o mesmo espaço. É uma diversidade que chega a ser absurda. E é aí que vem a grande pergunta, né? Por que o mundo não é dominado por uma única superespécie? Uma que seja melhor que todas as outras e simplesmente tome conta de tudo? Como é que é possível tanta vida, com necessidades que parecem tão parecidas, conseguir viver assim tão espremida? Essa é a questão que deixa os ecólogos de cabelo em pé há séculos. Bom, a primeira grande resposta para essa pergunta enxerga a natureza como um sistema super organizado, quase como um mercado de trabalho que funciona perfeitamente. Olha só que interessante esse exemplo clássico. Aqui a gente tem 5 espécies de passarinhos, as toutínegas, vivendo na mesmíssima árvore. Só que, em vez de saírem na briga pelos mesmos insetos, elas dividem o restaurante. Uma espécie se alimenta lá no topo, outra fica nos galhos do meio e por aí vai. Cada uma tem seu setor de caça, o que diminui e muito a competição direta. É como se cada espécie tivesse um emprego, uma profissão única no ecossistema. O pica-pau é o carpinteiro, a abelha é a polinizadora, o fungo é o reciclador. Quando cada um tem o seu trabalho específico, a comunidade toda funciona em harmonia, sem todo mundo brigar pela mesma vaga. Essa, no fundo, é a ideia central da teoria de nicho. E essa tal profissão tem um nome científico, que é o nicho ecológico. Mas atenção, não é só o lugar onde a espécie mora, tá? É tudo o que ela faz e tudo o que ela precisa. O que come, quem a come, a temperatura ideal, a umidade que aguenta, é tipo a identidade completa dela dentro do ecossistema. Para a gente entender isso melhor, vamos construir esse conceito de nicho passo a passo. A gente podia começar com uma dimensão só. Por exemplo, o tamanho da comida que uma espécie come. Ela pode ser especialista em sementes pequenas, ou médias, ou grandes. Pronto, isso já define uma parte do nicho dela. Mas aí a gente pode adicionar outra camada. Além do tamanho da comida, vamos pensar na altura em que a espécie procura essa comida. Agora, o nicho não é mais uma linha, virou uma área, um espaço bidimensional. A espécie come sementes pequenas, mas só as que estão no chão, por exemplo. E é aqui que vem a ideia genial de um ecólogo chamado G.E. Hutchinson. Ele pensou, por que parar em 2 ou 3 dimensões? O nicho, na verdade, tem N dimensões. Temperatura, pH, umidade, predadores, tudo isso conta. Ele chamou essa ideia de hipervolume N-dimensional. É um espaço abstrato que define exatamente onde e como uma espécie pode viver numa boa. A teoria de nicho parece super arrumadinha, né? Mas a vida real é sempre um pouco mais bagunçada. A competição entra em cena e muda tudo. Esse slide aqui mostra isso de um jeito brilhante. Foi um experimento clássico com 2 espécies de besouros da farinha. Olha só, quando criadas sozinhas, como mostra o gráfico de cima, as 2 populações cresceram super bem. Mas, quando os cientistas colocaram as 2 juntas no mesmo frasco, uma espécie, a T. castaneum, foi tão superior que levou a outra à extinção. A competição foi simplesmente fatal. O mais crucial aqui é que esse experimento mostrou que existem 2 tipos de nicho. Primeiro, o nicho fundamental, que é o nicho teórico, sabe? Todas as condições em que uma espécie poderia viver se estivesse sozinha no mundo. Mas na prática, o que existe é o nicho realizado, que é o que sobra, o espaço que ela realmente ocupa depois que a competição a obriga a recuar. E essa imagem aqui visualiza isso perfeitamente. O círculo grandão é o nicho fundamental, ou seja, todo o potencial da espécie. Mas do outro lado, a gente vê a realidade. Chegam outras espécies competindo e elas espremem, empurram o nicho da nossa espécie para um espaço bem menor. E esse espaço menor é o nicho realizado. Até agora, tudo parece bem lógico, bem determinístico. Mas e se a gente virasse tudo isso de cabeça para baixo? Vamos conhecer uma ideia completamente diferente e bem radical. E se toda essa ideia de profissões, de nichos super especializados, estiver errada? E se, na verdade, as diferenças entre espécies parecidas simplesmente não importam para a sobrevivência delas? Essa é a premissa, assim, chocante da teoria neutra.
A teoria neutra diz o seguinte: um ecossistema é, na verdade, um campo de jogo nivelado. O sucesso não vem de ser um melhor competidor, vem da sorte. A estrutura de uma comunidade, quem vive ali, quantos são, é o resultado de uma grande loteria cósmica. Um processo de nascimentos, mortes e chegadas totalmente aleatório. E os pressupostos dessa teoria são bem radicais. Olha só. Primeiro, ela parte do princípio que todas as espécies de um mesmo grupo, tipo, todas as árvores, são funcionalmente iguais. Uma árvore é uma árvore e ponto. Segundo, a comunidade está sempre cheia. Para um indivíduo novo nascer, outro tem que morrer. E por último, as mudanças na população são aleatórias, um processo que os ecólogos chamam de deriva ecológica. Certo. Então temos duas visões do mundo que não podiam ser mais diferentes. E aí, qual delas está certa? Vamos ver como a ciência moderna tenta juntar essas duas ideias. Essa tabela resume a situação muito bem. Não é uma questão de uma estar certa e a outra errada. A teoria de nicho, com seu foco nas diferenças, no determinismo, é ótima para explicar por que duas espécies interagem de um jeito específico num lugar pequeno. Já a teoria neutra, focada no acaso, é surpreendentemente boa para prever padrões de biodiversidade em escalas enormes, continentais. Hoje, o consenso é que a realidade é uma mistura das duas coisas. A natureza não é nem um relógio suíço perfeito, nem um cassino totalmente aleatório. É um sistema super complexo, onde tanto a especialização, o nicho, quanto a sorte, a neutralidade, têm um papel fundamental em decidir quem vive e onde. E por que isso tudo importa no fim do dia? Bom, pensem nas mudanças climáticas. Para a gente conseguir prever como as espécies vão reagir, a gente precisa das duas teorias. Precisamos entender o nicho delas para saber para onde elas poderiam ir e precisamos entender os processos neutros de dispersão, de sorte, para prever se elas realmente vão conseguir chegar lá. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. A Teia da Vida é uma obra de engenharia super precisa, onde cada peça tem seu lugar exato? Ou ela é mais como um mosaico que muda o tempo todo, mudado pelo acaso e pela sorte? A resposta, pelo que tudo indica, é um fascinante complexo sem para as duas perguntas.